Para eu chegar até aqui, eu passei por um processo de cura bastante doloroso. Esse é o primeiro ponto que a gente tem consciência, querer se curar internamente, querer encontrar um equilíbrio interno, paz de espírito. Porque para que a gente alcance essa paz de espírito e essa plenitude, digamos assim, a gente precisa entrar em contato com um monte de coisa que a gente botou para debaixo do tapete e que a gente não quis mexer, não quis cutucar, e a gente vai ter que cutucar para que a gente possa se libertar disso. A importância de entrarmos em contato com a nossa dor, porque quando a gente entra em contato e ressignifica aquela situação, aquele registro, a gente desprograma ele, que antes vibrava de forma nociva, né, causando dor, sofrimento, e ele passa a vibrar de uma forma harmoniosa e saudável, gerando gratidão e aceitação. Então, muita gente acha que nós terapeutas, né, que a gente tem uma vida super maravilhosa, mar de rosas. É óbvio que eu, pelo fato de já ter passado pelo processo mais doloroso e por trabalhar com isso, eu tenho muita consciência das minhas questões emocionais, eu observo muito meus pensamentos, procuro não ser uma pessoa reativa. Então, eu sempre consigo lidar com as situações adversas de uma forma mais centrada, mais equilibrada. Mas é importante que vocês saibam que eu já tive os meus momentos de desespero, os meus momentos de crises de choro, e o ponto de hoje eu quero que você se faça essa pergunta: você é uma prioridade para você? Eu já, em algum momento da minha vida, eu fiz 8 anos de terapia. Comecei a fazer terapia porque eu fiz psicologia, eu sou formada em psicologia, e num determinado momento a gente tem que fazer. E eu comecei a fazer, me formei e acabei continuando porque realmente eu gostava muito. Eu era uma pessoa muito fechada em relação às minhas questões. Era uma pessoa que tinha uma dificuldade enorme em pedir ajuda. Raramente, acho que nunca eu conseguia chorar com amigos. Eu lembro uma vez que a minha cachorra sofreu um acidente e um amigo meu me viu aos prantos e ele virou para mim e falou: pô, é a primeira vez que eu te vejo chorar e eu te conheço há anos. E aquilo me marcou profundamente. Eu falei: caramba, né? Enfim, era uma pessoa que tinha dificuldade de pedir ajuda, não conseguia realmente me sentir confortável, enfim, em falar das minhas questões. E em algum momento, eu me dei conta de que eu atraía relacionamentos para minha vida onde eu ficava sempre em quinto lugar, não era nem em segundo. Eu definitivamente não era uma prioridade. E isso faz com que a gente esqueça de nós mesmos, se anule, a gente acaba vivendo a vida pelo outro, a gente acaba fazendo as coisas porque o outro gosta, porque é a preferência do outro, a gente acaba só convivendo com os amigos do outro, só indo, frequentando os lugares que o parceiro gosta, tendo um estilo de vida que seja igual ao do parceiro. E, obviamente, isso não se sustenta. Em algum momento, como o que acontecia comigo, chegava um dado momento onde eu me encontrava totalmente infeliz, insatisfeita e muitas vezes não sabia muito porquê. E trazendo o meu olhar mais para dentro de mim, eu comecei a perceber que essa minha insatisfação, essa minha tristeza, aquela falta de alegria, era porque eu não estava olhando para mim. Eu não era uma prioridade, né? O meu parceiro sempre era o primeiro lugar, os meus amigos o segundo lugar, as vontades dele terceiro lugar, enfim. Então, é muito importante que a gente se faça essa pergunta: você é uma prioridade para você? Porque se a gente realmente tem a intenção de ajudar alguém, um amigo, um parente, até o nosso companheiro, companheira,
seja até fazer um trabalho voluntário. Se a gente tem a intenção de ajudar, a gente precisa estar bem. Ninguém consegue ajudar alguém se a gente não estiver bem. Então, se faça essa pergunta, se você é uma prioridade para você. E se a resposta for não, comece hoje, comece aqui agora a cuidar de você. Não é vergonha nenhuma a gente estar mal, faz parte da vida, a natureza da vida é a impermanência, ninguém está bem, a vida não é um mar de rosas, 365 dias por ano e 7 dias por semana durante uma encarnação inteira, durante uma existência inteira. Isso não existe. Então, os ciclos fazem parte. Tem momentos que a gente está mais lá em cima, vai ter momentos que a gente vai estar um pouquinho mais ali para baixo. E o importante é a gente estar sempre cuidando da gente, não deixar a gente de lado. Amor próprio, né? Mas é um cuidar de si. Então, se a resposta é não, se você não é uma prioridade para você, comece hoje, pegue um papel e uma caneta e você vai escrever 5 coisas que você ama fazer, coisas que você não faz há muito tempo, coisas que te deixariam feliz. Seja pintar o cabelo, seja passar o dia na praia, fazer uma massagem, ir para um spa, fazer uma viagem. Bota 5 coisas no papel que te fariam feliz, que te deixariam... que faria de você uma prioridade. Escreva 5 coisas numa folha de papel que faria de você a sua prioridade. Então, enfim, pensa aí, escreva essas 5 coisas no papel, coloque-se uma meta, eu vou realizar isso até o dia tal, e comece hoje, comece aqui e agora a fazer de você uma prioridade para você. Isso é fundamental para que a gente tenha autoconhecimento. Isso traz uma alegria assim inenarrável, a gente cuidar da gente, e facilita muito que a gente cuide dos outros, tá? Então, falei um pouquinho aqui da minha experiência para vocês saberem que eu já estive no lugar de vocês. Se de repente alguém se sente assim no seu relacionamento atual, eu já tive alguns relacionamentos passados que eu realmente não era uma prioridade e eu sofri muito. Era difícil até terminar a relação. Você vê que era um padrão tão forte, um padrão negativo tão forte, que eu não conseguia me desvencilhar de algo que não me fazia bem. Por quê? Porque, na verdade, o sentimento envolvido era um sentimento muito mais de posse do que o amor propriamente dito, o amor genuíno. A base do amor é a liberdade. Quando a gente ama realmente e de fato o nosso companheiro ou a nossa companheira, mais liberdade a gente dá. E essas relações que eu tô falando eram relações que a única coisa que eu não tinha, reciprocamente falando, era liberdade. Eram relações doentias, digamos assim, de muita possessão. Não pode isso, não pode aquilo, não deixa isso, não deixa aquilo. Então, se você tem uma relação parecida com essas coisas que eu tô falando, acho que tá na hora de você parar um pouquinho, dar uma refletida e colocar você como prioridade da sua vida.